Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre mediação, resolução de conflitos. E para conversar conosco sobre esse assunto e tirar as suas dúvidas, nós convidamos o Marcelo Mazzola, que é advogado, especialista na área de resolução de conflitos, coordenador da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB do Rio de Janeiro. Marcelo Mazzola, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Obrigado, Milton. É um prazer estar aqui e um alô para os seus ouvintes. E vamos começar essa conversa definindo alguns conceitos que muitas vezes se confundem. Eu falei aqui em mediação, mas nós ouvimos falar também em conciliação e arbitragem. O que significa cada uma destas partes? Ótimo, Milton. A conciliação e a mediação, elas são métodos autocompositivos, não adversariais. Tá? A mediação, ela, por lei, ela tem a definição como uma atividade técnica exercida por um terceiro imparcial que aproxima as partes e facilita o diálogo. O mediador não julga nada, não decide nada, ele só realmente adoça as amarguras dos mediandos, eles são os protagonistas, eles criam juntos essa solução. Na conciliação, o conciliador, ele também não decide, não julga nada, mas ele tem uma posição mais ativa, ele pode induzir o acordo, ele pode sugerir. Tá? O novo Código de Processo Civil, ele até tem um dispositivo 165, que ele dá essa diferença entre conciliação e mediação e recomenda que os conflitos em que você tenha necessidade de preservar relacionamentos ou restaurar vínculos anteriores, se use a mediação. Por exemplo, em ações de família, em ações de vizinhança, escolares. Todos esses casos você tem uma relação anterior que seria interessante ser preservada. Na conciliação é uma questão mais pontual. Por exemplo, uma batida de carro. Você não precisa muito ter que restaurar isso, você quer saber a questão do valor. Quanto é que foi, quanto é que o cara me deve porque ele bateu no meu carro. Tá? A arbitragem já é um pouco diferente. A arbitragem, tecnicamente, é um método adversarial que as partes escolhem um árbitro que tem a figura como se fosse de um juiz e ele decide, ele impõe. É uma decisão adjudicada, imposta às partes. Então, em vez das partes irem ao judiciário, elas escolhem a arbitragem, tem as suas vantagens, como confidencialidade, o fato de você poder escolher o árbitro, questões técnicas, às vezes muito complexas, as empresas estão direcionando para a arbitragem, mas é um método que é um método heterocompositivo, que a gente chama, ou seja, que é imposto, é judicial, não é o autocompositivo em que as próprias partes chegam a um consenso por elas. Quais são as causas mais comuns tratadas na área da mediação? Eu acho que a causa número 1 e a mais recomendável são questões de família. A gente estava conversando até fora do ar, um dia desse um amigo, um juiz, chegou e disse que tinha um processo na mesa dele entre marido e mulher, ex-marido e ex-mulher, né, discutindo sobre em qual colégio o filho deveria estudar. E ele virou para mim e falou, Mazzola, olha que situação, se os pais não sabem para qual colégio o filho vai estudar, como eu vou decidir isso? Então, na área de família, você tem questão de alimento, questão de visitação, questão de guarda. E se você conseguir, com a mediação, a transformar esse relacionamento, muitos desses problemas não vão ser judicializados, não vão chegar ao judiciário. E até melhora o relacionamento entre eles. Questão de vizinho também, como a gente vinha falando. Hoje, por exemplo, você tem um vizinho e ele parou o carro na sua porta. Aí você vai e entra com uma ação judicial. Amanhã ele vai esperar você botar o lixo na porta da casa dele para entrar com uma ação. E aí você vai esperar uma infiltração para entrar com Isso vira uma bola de neve e isso gera um monstro. Marcelo, em relação às empresas, de que maneira a mediação tem sido utilizada hoje? Eu vejo uma grande onda de mediação nesse mercado empresarial. As empresas, de uma maneira geral, começaram a inserir nos seus contratos comerciais cláusulas de mediação. Por exemplo, então, aquela cláusula clássica que tem no contrato, em caso de litígio decorrente desse contrato, as partes, o que existia hoje concordam com o foro da cidade de São Paulo para dirimir qualquer conflito. Agora, normalmente é isso que a gente vê. Agora a gente provavelmente vai acompanhar com mais frequência. As partes acordam que vão submeter a procedimento de mediação mediante a Câmara de Mediação tal ou deixam em aberto para que elas, na próxima etapa, possam definir. Mas, com isso, as partes elas se obrigam a, antes de tomar qualquer medida judicial, a que franquear essa possibilidade, essa oportunidade delas resolverem isso por elas mesmas através de uma mediação.
causas internas das empresas também são ou podem ser decididas através de um mediador? Claro, a gente é o que chama da mediação indoor, que é no ambiente corporativo das empresas. Muitas vezes você tem empresas muito grandes, com diversos setores que se entrelaçam, e às vezes, por exemplo, o marketing quer lançar uma propaganda que discute com o jurídico, porque o jurídico não quer autorizar, e às vezes um mediador ele consegue chamar os gerentes, os coordenadores de área para uma mesa e mostrar todos os pontos, entender as aflições e as agruras de cada um e melhorar o próprio funcionamento da empresa. Isso vem acontecendo com frequência. O Maurício pergunta aqui através do e-mail mundocorporativo@cbn.com.br se o mediador substitui o juiz. Não. O mediador, ele não julga nada. Isso é muito importante frisar, Milton. O mediador não julga nada. Ele não decide nada. Tá? O mediador, ele basicamente, ele ouve e facilita o diálogo. Ele tem as técnicas dele, tá? Por isso a importância da capacitação. E ele consegue construir um clima que favoreça as partes se abrirem. O mediador vai buscar os pontos de interesse das partes. Muitas vezes os mediandos estão com aquele discurso colonizado, fixo, só que você precisa entender por que daquilo, qual a razão daquilo. Até a gente também informalmente conversou a questão daquele exemplo da mãe que tem 2 laranjas, né? E aí os filhos brigando pela laranja e a mãe resolve então partir a laranja no meio e deu metade para cada uma. Só que nenhum dos filhos ficou satisfeito. Sabe por quê? Porque ela não perguntou. Um filho queria só a laranja para chupar a laranja e o outro queria só as cascas para fazer um doce. Então o mediador ele vai descobrir o que está oculto. Porque parte dos conflitos que são enfrentados, eles seriam facilmente resolvidos se tivesse um olhar um pouco mais aprofundado. Ou seja, às vezes as partes estão brigando, mas não sabem nem bem por que estão brigando. Você foi perfeito, você foi no ponto, Milton. Muitas vezes, o que uma pessoa quer, às vezes, é uma retratação. Ela não quer nem o dinheiro. Ela quer, às vezes, aconteceu alguma coisa e ela só queria um pedido de desculpa, um reconhecimento. Só que, como no judiciário você está sempre perante a figura do juiz, as partes não se abrem, elas têm medo do que elas vão falar, qual a consequência disso. E fora, nesse ambiente da mediação, onde não se decide nada, onde não tem ninguém para dar uma decisão por você, você consegue colocar as cartas na mesa. Você consegue botar suas emoções, você consegue expor todos os seus sentimentos. Você é convidado pelo mediador a visitar o mapa mental do outro mediando, para se colocar no lugar dele, para ver se você consegue, ainda que minimamente, entender o que se passa pela cabeça do outro. E o mediador tem uma ferramenta poderosíssima que chama cálculos, que são reuniões privadas. Ele pode, em determinado momento da conversa, da mediação, falar, olha, eu quero ficar agora, sei lá, 10, 15 minutos conversando só com você e depois eu vou conversar só com você. Porque às vezes ele pode também descobrir coisas que às vezes as partes na reunião conjunta não quiseram abrir. E o mediador é obrigado a, quando voltar para a reunião conjunta, perguntar para cada um se ele pode ou não pode revelar o que ele acabou de ouvir. Agora eu fico pensando assim, quer dizer, o papel do mediador é de extrema confiança das duas partes. Total. Agora, como ter uma pessoa de confiança para as duas partes se elas estão em litígio, se elas estão em conflito? Na verdade, o que acontece? As próprias partes podem escolher o mediador. Essa é uma questão, assim, se elas chegarem a um consenso sobre o nome, existem mediadores tarimbados, muito reconhecidos, cuja isenção, imparcialidade, isonomia, assim, a reputação ilibada, são, assim, questionáveis e, aliás, todas essas características o mediador tem que ter. Ele tem que ser imparcial, isonomia, enfim. E aí o que acontece? Quando eles indicam, maravilha, está resolvido. Quando eles procuram uma câmara de mediação, eles vão ter uma lista de mediadores. E eles podem também, dentro dessa lista, escolher. Então, na prática, não é difícil se escolher um mediador, e às vezes até 2. Uma comediação que a gente fala, são causas bem complexas, para que sejam os responsáveis por coordenar, né, o procedimento de mediação. Você é advogado. O mediador precisa ser advogado? Não. Existem 2 possibilidades. Existe a mediação extrajudicial e a mediação judicial. Na mediação extrajudicial, a lei de mediação diz o seguinte, que qualquer pessoa com capacitação técnica e confiança das partes pode ser o mediador. Então, ou seja, um psicólogo pode ser, um engenheiro, um advogado, um médico, até você, Milton, um jornalista, que certamente com habilidade de comunicação vai ter muito, muito produtivo. Mas jornalista costuma alimentar o conflito, mais do que o concílio, mas enfim. E a capacitação técnica, que é justamente
esse treinamento, né? Hoje a gente tem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, entende que são 100 horas, 40 horas práticas e 60 horas, 40 horas teóricas e 60 horas práticas de mediação. E os tribunais de justiça, tanto aqui de São Paulo quanto no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem o NUPEMEC, através do desembargador César Cury, Cláudia Pires, estão capacitando turmas de mediadores para que se transformem em mediadores. No âmbito judicial, existe mais um requisito, que o mediador, aquele interessado, além da capacitação técnica, ele tem que ser formado, graduado há 2 anos num curso de ensino superior reconhecido pelo MEC. Então, esses são os requisitos para o mediador judicial. Nós até vamos definir melhor aqui o que é mediação extrajudicial e judicial, mas eu quero antes ainda continuar nessa questão da carreira do mediador, porque isso passa a ser uma carreira também para o profissional. Então vamos lá, o que é necessário para eu ser um mediador? Além de ter o curso superior, eu preciso ter um curso preparatório? É um curso que a gente chama de capacitação. De capacitação. Se eu não quiser atuar no âmbito do Poder Judiciário, ou seja, nos tribunais de justiça, eu só preciso fazer esse curso de capacitação. E se caso alguma das partes me contacte, eu não tiver nenhum impedimento, ou seja, não for amigo ou tiver qualquer relacionamento com uma delas, eu posso aceitar esse encargo e funcionar como mediador extrajudicial. Qualquer profissão, Milton, qualquer. A gente vai negociar os honorários, tá? Enfim, e vai se começar o procedimento de mediação. No âmbito do judiciário foi aquilo que eu disse, é um pouquinho diferente porque precisa, além da graduação, a capacidade técnica e fazer inscrição nos quadros do tribunal. As universidades hoje já ajudam a formar mediadores? As universidades, elas estão ajudando indiretamente. Como? A gente tem lá pela OAB-RJ, até a presidente nossa, Samanta Pelágio, organizando semanas universitárias de mediação. Então, a gente vai em dezenas de faculdades, divulgando, incentivando a mediação. A gente, de uma maneira geral, a gente quando se forma em direito, a gente é só treinado para briga. Né? A gente é treinado para audiência, a gente é treinado para arrancar os olhos do adversário. E a gente nunca é treinado para negociar, para fazer acordo, para mediar. Então, essas semanas universitárias vêm mostrar para os novos advogados que estão em formação a importância de se mudar a cultura do litígio pela cultura do diálogo, pela cultura do consenso. Então, nesse particular, sim, as universidades têm um papel fundamental. Em que situação a mediação é extrajudicial, em que situação a mediação é judicial? A mediação judicial, quando já existe um processo em curso, já existe um processo instaurado, e agora com o novo Código de Processo Civil, vai ser uma fase inicial do processo. O juiz vai receber a ação, se não for caso de tutela, alguma ordem de urgência, ele vai designar uma audiência de mediação de cara, antes da contestação do réu, antes. As partes, claro que se ambos não quiserem, não vai ter, mas vai ser a primeira fase do processo. Então, a mediação judicial, como o próprio nome já diz, no âmbito do Poder Judiciário. Tá? A mediação extrajudicial são as mediações que a gente vê comerciais de mediação privadas, que a gente chama, que não necessariamente você está com um litígio já instaurado, você tem tratativa, surgiu o conflito e você quer resolver antes que isso desague no judiciário. Então é a fase pré-judiciário. Por falar nisso, a Fátima, aqui também pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, ela quer saber o quanto um trabalho de mediador ou mesmo de arbitragem, que nós já falamos um pouco mais cedo, consegue reduzir o número de causas que chegam aos tribunais que já estão lotados. Essa, Fátima, realmente uma ótima pergunta. A gente tem hoje quase 105 milhões de processos no judiciário e esse número só aumenta porque cada ano entram novas ações e as ações que lá já existem, elas não são encerradas na mesma proporção. Então, esse estoque de ações vem aumentando. E a mediação, ela vem gerando índices altíssimos. A gente tem os dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, às vezes 60%, 70% das ações que são objeto de mediação são resolvidas. Então, você imagina isso a médio e longo prazo, a diferença que isso pode gerar. Na arbitragem, o número de litígios que são submetidos à arbitragem é muito menor. Até que a arbitragem é um pouco mais caro, é um procedimento um pouco mais custoso, mas a arbitragem ela tem a vantagem de que, para
determinados assuntos complexos, ela é fundamental. Muitas vezes o judiciário, em algumas matérias, o juiz não tem aquela tecnicidade que precisa e a arbitragem resolve. Então a arbitragem, na verdade, ela só evita que a sentença seja dada por um juiz, mas ela é dada por um árbitro. Você se referiu agora há pouco ao Código de Processo Civil, que vai trazer o tema da mediação. De que maneira ele muda esse cenário ou ele esclarece melhor este cenário da mediação? O novo código ele entra em vigor agora em março, dia 18 de março, e ele traz, inovando, ele traz 60 referências ao tema mediação. No código anterior, de 73, hoje ainda vigente, nenhuma referência era feita ao tema mediação. E criou-se uma nova estrutura de início do processo, né? Como a gente falou, o juiz vai receber a ação, vai designar uma audiência de mediação-conciliação. O prazo de defesa, Milton, do réu não começa a fluir antes que seja encerrada essa sessão de mediação. Com um detalhe, em ações de família, em demandas que envolvam direito de família, a sessão de mediação é obrigatória. Nem se as duas partes não quiserem, não vai ter. Vai ter. Então, assim, em ações de família, tem até um dispositivo no código que diz que quando o réu é citado, o oficial de justiça não deve nem levar a contrafé. A contrafé é a cópia da petição, para ele que ele não leia e já fique com uma raiva antes de chegar na sessão. Então, o legislador teve esse cuidado de separar as situações, mas previu, existe um capítulo próprio do artigo 165 a 175, todas as regras, como é que faz o cadastramento de mediadores, quais são as diferenças de conciliação e mediação, o que precisa para ser um mediador. Então, está tudo regulado e positivado. Há casos específicos em que não se pode utilizar a mediação? Eu particularmente, eu defendo uma amplitude um pouco mais assim, elástica para o cabimento da mediação, mas assim, a gente tem que reconhecer que em situações a mediação não vai ter essa utilidade. Por exemplo, investigação de paternidade. Né, por motivos óbvios, você não tem como transigir sobre né, quem é o pai, você vai fazer um exame de DNA, enfim, para poder ter essa questão da veracidade. Interdição, você está numa questão de interdição. Como que os mediandos vão compor sobre uma questão tão séria que tem repercussões tão importantes na vida civil de qualquer pessoa? Às vezes, algumas questões de falência envolvam autos fraudulentos, você mediar diante dessas situações me parece que não é muito recomendado. Mas, por exemplo, em recuperação judicial, muitas empresas estão entrando em recuperação judicial e você tem aqueles conflitos todos entre credores, entre a empresa recuperando, e nada obsta que a mediação seja usada assim como uma ferramenta para ajudar aí a compor esse cenário de crédito, de pagamento, chegar a um denominador comum. A Natália quer saber quais são as características fundamentais do mediador. Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque não existe receita de bolo, mas o que a gente vê na prática é o seguinte: o mediador ele tem que ser uma pessoa que ele tenha uma simpatia, que ele seja uma pessoa que tenha reflexo, consiga pensar rápido para poder fazer as perguntas apropriadas. Ele tem um poder de síntese bom, porque numa fase da mediação você faz um mini sumário do que tudo já foi falado até então. Eu acho que uma dose, uma pitada de bom humor também é importante. E principalmente, Milton, mostrar assim, a escutativa. O mediador ele precisa ser paciente, ele precisa ter essa escutativa. Outro dia eu li um discurso do Papa Francisco, eu acho até que tem no seu site, que é Misericórdia e Comunicação, Encontro Fecundo. Ele é um texto que ele escreveu exatamente para a comemoração do Dia da Comunicação Mundial. E aí lá ele fala uma frase muito interessante, ele fala: escutar é mais do que ouvir. Porque quando você ouve só, você é um espectador às vezes descompromissado. Mas quando você escuta, você valoriza o que o outro está dizendo, você faz um processo interno de reflexão, de ponderação, de análise, você visita o ponto de vista do outro, e o mediador precisa trabalhar esses pontos, tanto no mediando quanto para ele. E isso faz dele uma figura fundamental. Ele não é o protagonista, mas ele consegue, com a habilidade dele, iluminando os caminhos, adoçando as amarguras e chegar aí a um denominador comum. Há consultorias que dizem que a mediação é cara. Ela realmente é cara? Eu não acho, Milton. Eu acho que, assim, se você comparar com os custos de uma arbitragem, de um processo judicial, a mediação é muito barata. Muito barata. Até porque qual é o custo da mediação? São os honorários do mediador. Você não tem igual numa ação judicial. Você não tem custos de perícia, custos judiciais, custos para recurso. Você não tem nada. Você tem os honorários do mediador. E mais, ela pode ser gratuita para as pessoas que não têm capacidade, renda, não têm a situação econômica que a gente chama hipossuficiente. Elas podem se valer das defensorias públicas,
que já tem tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, câmaras de mediação conduzidas pelas defensoras, pela Defensoria Pública. Existem projetos. O Rio de Janeiro ele inaugurou o primeiro centro de mediação comunitária no Morro da Coroa. Ou seja, os líderes comunitários são capacitados para resolver o problema da vizinhança. Aqui em São Paulo, certamente, já estão fazendo isso também. Então, ou seja, é uma ferramenta que atinge a população como um todo. E não é cara por conta disso. É claro, Milton, existem situações em que as empresas querem escolher o mediador o top, e aí eles vão pagar o preço do mediador. Mas, certamente, o valor desse litígio, se fosse para o judiciário, os custos seriam muito maiores. Mas quem define esse valor? O quanto custa uma mediação? Depende. Se for uma mediação extrajudicial que um determinado mediador for escolhido direto, ele orça os honorários dele. E aí obviamente, em comum acordo com os medianos. Mas as câmaras de mediação, de uma maneira geral, elas já têm uma tabela. Então, quando a pessoa procura uma câmara de mediação, ela já sabe quanto é a hora do mediador, o que ela vai pagar, qual é o custo que ela vai ter nesse procedimento. E em âmbito judicial, o próprio Tribunal de Justiça, cada tribunal tem a sua tabela também de remuneração. Eu queria até deixar o registro aqui que a Lídice mandou pergunta aqui exatamente no sentido de esclarecer como a mediação pode chegar para as pessoas carentes, que foi o que você acabou de falar para nós. Uma outra questão que eu queria entender é o seguinte: as associações de classe dos diferentes segmentos, você mesmo é ligado à Associação Brasileira de Franchise, elas têm criado esse espaço para mediação para que os seus associados, nas diferentes divergências ou conflitos que possam ocorrer, tenham um acordo? Claro, e isso vem crescendo muito. Você deu um exemplo da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquia. A ABF ela fez recentemente cursos de capacitação de mediadores. E esses mediadores, a ABF fez parcerias com câmaras de mediação. Então, por exemplo, eu trabalho na Câmara de Mediação da Associação Brasileira de Propriedade Industrial. Então, a tendência é que passe a receber vários conflitos, várias situações envolvendo franqueador e franqueado. E por quê, Milton? Porque normalmente contratos de franquia são contratos longos, às vezes 5, 10 anos. E você às vezes tem discussão que o franqueado não pagou royalties, o franqueador não deu assistência, o franqueado está fazendo alguma ação promocional diferente, o franqueador atrasou na entrega dos insumos. Então, ou seja, é uma situação muito apropriada para mediação. E essas entidades de classe vêm sim apoiando e vêm incentivando esse método alternativo de resolução de conflito. A pergunta aqui da Paula: se há um contrato prevendo a mediação como forma de resolução de conflitos e uma das partes ajuiza uma ação desconsiderando a cláusula, o que pode fazer o juiz? Legal. O legislador ele não foi desatento a essa possibilidade, a essa hipótese, e ele na lei de mediação prevê que se houver um contrato com cláusula de mediação, nenhuma das partes pode ajuizar a ação. E se ajuizar, o que o juiz tem que fazer? Suspende o processo até que se conclua a mediação. Ainda que não se obtenha o acordo lá, mas tem que ter pelo menos a primeira sessão de mediação. Vamos pegar aqui uma comparação com outros países. Nós temos diferenças na cultura da mediação relacionada a países que já estejam mais avançados até nesse processo? Sim, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, que é o berço, né, da mediação, onde lá, em alguns estados, a mediação é obrigatória, por exemplo, Califórnia. A gente tem nos próprios vizinhos aqui, países, a gente tem a Argentina, onde também, antes de você entrar com a ação judicial, você é obrigado a passar por esse procedimento obrigatório, no sentido de tentar-se a mediação, só chega para o juiz depois que for superada essa fase. Você não pode ir direto à justiça? Não, na Argentina não. Buenos Aires, não. E aí o legislador, houve uma grande discussão se esse seria o sistema do Brasil. Muitos doutrinadores defenderam que sim, que deveria ser a melhor forma você ter uma triagem, vamos dizer assim, obrigatória. Mas o legislador optou no sentido de que, olha, vamos estimular, mas não vamos obrigar. Então, essa é uma situação. E isso tudo, Milton, passa por uma questão de cultura, né? Assim, antes de vir para cá, eu estava fazendo um levantamento no site da OAB de São Paulo, quantidade de advogados que a gente tem em São Paulo hoje, 272 mil advogados. Tá? A gente tem 40 milhões, mais ou menos, de habitantes em São Paulo. Você pega um país oriental, por exemplo, um Japão, que tem 120 milhões de habitantes, um território mais ou menos parecido com o de São Paulo. Sabe quantos advogados tem lá? 30 mil. 30 mil. Quer dizer, o japonês vai dizer que o japonês não briga? Não, ele briga. Só que a cultura dele é uma cultura que ele tenta antes resolver, porque ele sabe que vai ser mais vantajoso, mais lucrativo, menos demorado.
O advogado sai perdendo com a mediação? Não, ao contrário, ele só ganha. É mais uma ferramenta. Dentro do leque dele de possibilidades, a mediação é mais um trunfo para o advogado. E eu vou te explicar por quê. É simples. O cliente chega no seu escritório, ele apresenta o conflito. Você, como advogado, e eu acho que a cultura dos novos tempos exige isso, você tem que dar o tratamento adequado àquele conflito dele. Então, se for um caso que se adeque nas feições da mediação, você deve sugerir a mediação. E você não sai perdendo, porque o advogado ele assessora a mediação. O advogado, judicialmente, por exemplo, ele é obrigado a participar das sessões de mediação. Né? Então, ou seja, ele vai cobrar normalmente. Durante a mediação, também ele vai cobrar os honorários. No final do acordo, ele vai revisar o instrumento, vai ver a viabilidade jurídica do que se for feito. E, Milton, se não houver o acordo, ele vai para o judiciário, ele já é o advogado do cliente, vai cobrar de novo para poder... Você lembrou aqui que na mediação judicial, necessariamente o advogado precisa estar lá com as partes. Correto. Na mediação extrajudicial, eu preciso ter um advogado comigo ou não? Não. Na mediação extrajudicial, a lei de mediação, ela diz que a participação dos advogados não é obrigatória, a menos que, tá, uma das partes esteja. E aí o mediador, o que ele faz? Suspende a sessão até que o outro indique o advogado. E por quê, Milton? Pela isonomia. O princípio fundamental da mediação é a isonomia. Então, se tem uma parte com advogado e a outra sem, o mediando com advogado e outro sem, não é prudente que se continue isso. Então, o mediador suspende enfim, até que o outro mediando arrume o advogado. Agora, no judicial é obrigatório. Só tem uma exceção, que eu acho que é importante pontuar, que nas causas em até 20 salários mínimos, assim como acontece nos juizados de pequena causa, já existe esse entendimento de que realmente não precisa de advogado, porque são conflitos de menor complexidade, valores menores, e assim como no juizado você não precisa de advogado, então você também não precisaria de advogado para acompanhá-lo numa sessão de mediação. Vou pegar um exemplo aqui muito prático. Eu tenho lá um pequeno comércio e por algum motivo eu tenho um desentendimento com o fornecedor. Eu posso usar o mediador numa situação como essa para tentar um acordo com aquele fornecedor. Agora eu pergunto a você o seguinte, eu recorro a quem? Onde eu vou procurar o mediador se eu não tenho a experiência de uma entidade de classe ou de um conhecimento mais aprofundado? Onde encontrar este mediador? Bom, ótima pergunta. Se você tiver um contrato com esse fornecedor, provavelmente isso deve ter uma cláusula onde já está previsto a entidade. Se não tiver, você pode convidá-lo para um procedimento de mediação e você indicar 5 nomes. Esses nomes você pode encontrar tanto no âmbito dos tribunais, que tem a lista dos mediadores, das câmaras de mediação, ou próprias pessoas que nem fazem parte de nenhum tipo de associação que você conheça. Às vezes você pode conhecer pessoas só de nome e indicar o nome dessa pessoa para figurar como mediador e outra parte pode concordar. Porque existe hoje no país várias câmeras de mediação. Existem públicas e privadas. Públicas e privadas. Existem. O que caracteriza uma, o que caracteriza a outra? A Câmara Pública discute as questões envolvendo entes públicos, a questão da administração pública. Situações, às vezes, município brigando com o município, Estado brigando com o Estado. Então, assim, é mais focado para a área da administração pública. As privadas são as questões que a gente, do dia a dia, as questões que não envolvem necessariamente um ente público. Tá. O Nelson aqui lembra que logo no início você disse que o mediador não decide nada. Mas ele pergunta o seguinte, mas o mediador não encaminha a decisão e ele não acaba influenciando nessa decisão? Ou seja, no final das contas, ele sim influencia, ou seja, ele sim decide? Não deveria, Milton. Por quê? Eu vou te falar. É claro que às vezes a gente participa de mediações e o acordo fica palpitando na nossa língua. A gente fala, cara, falta só isso para eles fecharem esse acordo, esse empurrãozinho e tal. Mas a experiência demonstra que, Milton, é melhor que as partes construam elas. O mediador dê todas as ferramentas, coloque tudo na mesa, levante todas as bolas, faça eles refletirem sobre tudo para que eles cheguem e eles falem. Então decidimos isso. Porque se o mediador fala isso, de alguma forma ou de outra, isso lá na frente, isso pode não retratar, pode não espelhar a vontade deles. E quando foram eles que colocaram as digitais dele nesse processo de formação do consenso, eles se sentem cúmplices pelo resultado. Então o mediador, ele contribui muito, é verdade, Nelson, ele contribui muito, mas ele não decide porque ele não dá a cartada final. Ele prepara o terreno, arena o terreno todo, mas quem decide são os medianos. Assinado o acordo no final da mediação, uma das partes ainda pode recorrer à justiça? Assinado o acordo, Milton,
é feito um acordo extrajudicial, tem validade de acordo extrajudicial, né? Então, se uma das partes for para a justiça, na verdade, vai discutir o contrato, não mais aquele litígio, o objeto do litígio que fez parte da mediação. Ou então vai discutir alguma irregularidade no procedimento de mediação. Mas aquele conflito que foi feito um acordo sacramentado, ali, se vier ao judiciário, tem que se limitar àquela discussão. Marcelo Mazzola, você é muito entusiasmado com o tema da mediação. Evidentemente, isso fica muito claro nessa nossa conversa aqui no Mundo Corporativo. Então, eu já deixo claro aqui que a sua opinião para essa pergunta que eu vou lhe fazer, ela é totalmente influenciada por isso. Mas qual é o futuro, então, da mediação? A mediação vai ser o grande foco das discussões e dos conflitos e não mais a justiça como nós temos até hoje culturalmente no Brasil? Essa é uma torcida que todos que são entusiastas da mediação têm, né? O judiciário deveria ser assim, o último degrau numa escalada de conflito. Não conseguiu resolver pela mediação, não conseguiu resolver pela mediação, não se optou, enfim, pela arbitragem, aí sim vai ao judiciário. E eu falo isso por quê, Milton? Eu vejo assim, ninguém aguenta mais litigar. Todo mundo que já teve uma experiência no judiciário sabe quanto é custoso, é cansativo, é moroso, é caro. E muitas vezes uma sentença julga, mas ela não resolve o problema, porque ela não toca no ponto. A mediação, ela toca no ponto. E você restaura aquilo que a gente conversou. Então, eu vejo as faculdades se preparando, eu vejo as entidades de classe, Defensoria Pública, Ministério Público, tribunais, eles estão de mãos dadas juntos nesse movimento de mediação. E não é, Milton, assim, com toda honestidade, não é só para desafogar a justiça. Isso é um efeito secundário. Mas é realmente para que aquele conflito tenha um tratamento adequado. A gente quer melhorar como um todo. É uma nova cultura, uma mudança de paradigma. Pedro Bastos lembra que o maior litigante do Brasil é o poder público. A mediação poderá ser usada nos casos envolvendo particulares e algum ente público? Sim. E como? A nova lei de mediação, ela inovando, ela prevê que os entes públicos eles podem resolver alguns litígios, alguns conflitos através de mediação. E essa questão com o particular tem previsão legal na lei. Eu vou dar um exemplo. Desapropriação. Estão fazendo obras para vias e tal, desapropriam casas. Em vez de você entrar com uma ação judicial para discutir o valor de uma indenização, hoje a lei de mediação autoriza que o poder público faça, entre aspas, acordos com os proprietários, com os cidadãos, para discutir isso e evitar que isso judicialize isso, porque muitas vezes você só está discutindo sobre o montante. Então, a lei de mediação, sim, permite que os próprios órgãos públicos, entre eles, façam a mediação. Marcelo Mazzola, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco e trazer um pouco mais desse conhecimento em torno dessa peça que me parece ser extremamente importante hoje, que é a conciliação através da mediação. Eu agradeço muito pela sua gentileza de trazer aí todo esse conhecimento até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, foi uma honra, Milton. Eu fico à disposição para qualquer coisa. Marcelo, que é advogado, especializado na área de resolução de conflitos, coordenador da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB do Rio de Janeiro e, como você viu aqui nessa entrevista, ou ouviu aqui nessa entrevista, um entusiasmado com o tema da mediação. A você que participou dessa nossa conversa ao vivo, mandou a sua pergunta, o meu agradecimento também. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue este conhecimento e compartilhe com as demais pessoas nas redes sociais. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.